A gente fala agora da participação do presidente Jair Bolsonaro na manifestação antidemocrática e inconstitucional que aconteceu ontem em Brasília contra o STF e o Congresso Nacional. Juliana Morrone, lá em Brasília, vai mostrar mais pra gente. Juliana, bom dia. Bolsonaro fez um discurso ainda ali para os manifestantes, num tom de desafio aos demais poderes. Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Desafio, provocação, né, Ana? O presidente Bolsonaro pediu a Deus para não ter problemas esta semana, porque, segundo afirmou, chegou ao limite. Não esclareceu o que isso significa. Na manifestação, jornalistas foram hostilizados. O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados, e também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Uma faixa pedia o fechamento do STF, outra dizia intervenção militar com Bolsonaro, o que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios e terminou com aglomeração na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto acompanhado da filha, Laura, e não usou máscara. Transmitiu ao vivo a participação dele em uma rede social. Ao lado de Bolsonaro estavam deputados federais, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro. O presidente voltou a criticar o isolamento e medidas restritivas adotadas por governos locais. Orientação que é dada pelos órgãos internacionais de saúde. Tudo isso no momento em que o Brasil registra mais de 101 mil casos da doença, com mais de 7 mil mortes, um número que já ultrapassou o da China e do Irã. A Organização Mundial da Saúde e especialistas em saúde pública têm dito que o isolamento social pode achatar a curva de infectados, evitar o colapso do sistema de saúde e, com isso, diminuir o número de mortos. Mas Bolsonaro voltou a repetir que as mortes são inevitáveis. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, infelizmente, muitos perderão sua vida também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Sem citar diretamente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai mais admitir interferências. Não explicou como. E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, que não queremos isso. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. É claro isso aí, acabou a paciência, vamos levar esse Brasil para frente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou em análise prévia de provas que indicaria que a nomeação de Ramagem representava um desvio de finalidade com o objetivo de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Na manifestação, Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão com ele e que chegou ao limite, que não tem mais conversa. Sem explicitar o que isso significa e o que pretende fazer caso haja novas decisões judiciais sobre atos seus considerados ilegais. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos o novo diretor da PF. Ao longo da manifestação, Bolsonaro interagiu com os manifestantes em vários momentos. Um homem e duas crianças foram autorizados a encontrar o presidente no meio da rampa. De mãos dadas com a filha, Bolsonaro acenou e caminhou de um lado para o outro. Duas grades obrigaram o presidente a manter distância dos manifestantes aglomerados em frente ao palácio. Uma criança furou o bloqueio e subiu correndo a rampa. Bolsonaro o abraçou e o pegou no colo. O menino usava máscara no queixo. Jornalistas que cobriam a manifestação foram hostilizados. Apoiadores de Bolsonaro gritaram ameaças e xingamentos. Uma equipe do jornal O Estado de São Paulo foi agredida. Teve que ser escoltada pela polícia. Essa agenda do presidente da República tem se repetido nos fins de semana nesses últimos meses. Encontros de Bolsonaro com manifestantes contra o Supremo, o Congresso, na contramão da democracia e das autoridades sanitárias,
em plena pandemia. Sobre as agressões, o jornal O Estado de São Paulo divulgou a seguinte nota. A diretoria e os jornalistas de O Estado de São Paulo repudiam veementemente os atos de violência cometidos contra sua equipe de jornalistas durante manifestação diante do Palácio do Planalto, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia. A nota prossegue. A violência, mesmo vinda da copa e dos porões do poder, nunca nos intimidou. Apenas nos incentiva a prosseguir com as denúncias dos atos de um governo que, eleito em processo democrático menos de 1 ano e meio depois, dá todos os sinais de que se desvia para o arbítrio e a violência. O jornal conclui. Dada a natureza dos acontecimentos deste domingo, esperamos que a apuração penal e civil das agressões seja conduzida por agentes públicos independentes, não vinculados às autoridades federais, que, pela ação e pela omissão, se acumpliciam com o processo em curso de sabotagem do regime democrático. A Associação Nacional de Jornais também divulgou nota, abre aspas, a ANJ condena veementemente as agressões sofridas por jornalistas e pelo motorista do jornal O Estado de São Paulo, quando cobriam os atos realizados domingo em Brasília. Antes de atentarem de maneira covarde contra a integridade física daqueles que exerciam sua atividade profissional, os agressores atacaram frontalmente a própria liberdade de imprensa. Atentar contra o livre exercício da atividade jornalística é ferir também o direito dos cidadãos de serem livremente informados. A ANJ espera que as autoridades responsáveis identifiquem os agressores, que eles sejam levados à justiça e punidos na forma da lei. Fecha aspas. Declaração da ANJ, Ana. Fica aqui todo o nosso apoio também, nossa solidariedade aos colegas que foram agredidos, né, Juliana?